Brexit, que não deu... Desculpem. A gente vai começar falando sobre o Brexit, que não deu para a gente falar na semana anterior. Embora eu tenha dado já várias indicações para vocês sobre esse caso, digamos assim. Enfim, pensei em falar em problema, nesse fato, nesse acontecimento. Nesse caso, é muito mais fácil a gente lidar com isso, com essa saída do Reino Unido, como realmente um caso, né, no sentido de um caso a ser estudado, tá, para a gente conseguir entender essa União Europeia ou essa Europa de hoje. Então a gente começa com isso, a gente ainda fala um pouco sobre alguns países dessa parte ocidental da Europa, né? Então a gente tinha falado na semana anterior, né, na nossa outra aula, sobre a divisão que a gente tem, as possíveis divisões, né, na verdade, que a gente tem dentro da Europa, tá? E aí a gente tem que lembrar que são geralmente divisões políticas, tá? Que a gente, quando a gente fala de Europa Ocidental, Europa do Leste, enfim, são divisões políticas em relação à semelhança entre os estados, às vezes entre povos, entre culturas. E, claro, muitas vezes tem a questão econômica também envolvida. Então, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, sobre alguns países, mas aí depois a gente passa a falar bastante sobre leste europeu, né? Então, a gente tinha falado também na semana anterior, né, na nossa aula anterior, sobre a expansão da União Europeia para o leste europeu, né? Como esses novos países, que é o processo que a gente chamou de alargamento da União Europeia, lá no início dos anos 2000, né? Então, entre 2003 e 2004, a gente tem uma expansão dessa União Europeia para esse leste europeu, então, para aqueles países que não eram parte do bloco capitalista durante a Guerra Fria, pelo contrário, eram países parte do bloco comunista, né, faziam parte da área de influência da União Soviética durante a Guerra Fria, vão adentrar na União Europeia, lá nesse início dos anos 2000, ou melhor, no início da década de 2000, tá? Então a gente tem, né, a gente chama esse processo de alargamento. E aí, então, depois, né, na segunda metade, digamos assim, mais para o fim da nossa aula, a gente vai falar sobre esses países, sobre essa região, tá? De forma geral, eu coloquei leste europeu, mas a gente vai acabar focando muito mais na Iugoslávia, ou melhor dizendo, na antiga Iugoslávia, né, nos países que sobraram da Iugoslávia, porque, enfim, para a gente falar de qualquer lugar do mundo, tá? Ainda mais pensando na nossa disciplina, geografia política, a gente tem que voltar, retomar alguns acontecimentos importantes, mas o tempo vai passando, novos acontecimentos vão surgindo, e aí a gente tem que abordar também, tá? Então, na nossa disciplina, a gente fala muito sobre atualidades de forma geral. Então, obviamente, que não dá para a gente abordar todos os conflitos, todos os problemas que aconteceram ali. Então, se por um acaso vocês quiserem alguma aula ou material mais específico sobre um conflito, sobre um país, alguma região específica, vocês me avisem, que aí eu separo o material, eu preparo uma aula especial, né? A gente vê de fazer alguma aula extra, digamos assim, sobre esse assunto, tá? Por quê? Porque, obviamente, que aqui eu tenho que pensar, né, aqueles que ou talvez são mais importantes, ou que são a crista da onda, né, como a saída do Reino Unido da União Europeia, para a gente trabalhar, tá? Aqueles que têm ainda desdobramentos atuais, como é o que a gente vai falar em relação a esse leste europeu, a esse fim da Iugoslávia, né, que aí a gente vai falar também a questão das migrações, tá, que a gente também já fala um pouquinho quando a gente falar do Brexit, mas a gente vai falar das migrações,
que aí fica um gancho para a gente puxar também para as nossas próximas aulas, onde a gente vai começar a falar do nosso continente, da América. Tá? Então, primeiro a gente vai falar sobre América do Norte, que tem essa relação, essa ligação ainda muito forte com essa Europa que a gente está trabalhando nessas aulas, com esse problema da migração, né? E aí, com isso, a gente vai também, né, linkando, puxando ganchos, digamos assim, para a gente falar depois de América Latina, enfim, tá? São vários problemas que afetam diversos continentes, né? Então, por isso que eu estou falando, tem vários assuntos para a gente trabalhar, selecionei alguns, né, importantes do passado, que refletem no presente, coisas que estão acontecendo no presente, e aí se vocês quiserem, então, alguma coisa mais específica que a gente não abordou ainda, né, ou, não sei, talvez a gente vá abordar em outras aulas, mas sobre Europa, a gente vai encerrar na aula de hoje, boa parte, né, talvez fique só essa parte de uma questão de atualidades, pensando em migrações, tá? Pensando principalmente, né, em xenofobia para a nossa próxima aula, mas sempre tem coisa para falar sobre vários países, tá? Então, se vocês quiserem, vocês me avisem. Bom, então eu vou colocar aqui, depois, né, de toda essa apresentação e tudo mais, vou colocar aqui. Cadê? O. Nossa, que doida. Os slides, e aí a gente vai, então, trabalhando com os mapas, né? E coloquei os tópicos ali para ajudar vocês a lembrarem dos assuntos e tudo mais. Fiquei meia hora procurando onde que apresentava os slides. Estava procurando um lugar errado. Bom, então, né, na aula anterior, a gente tinha começado a falar sobre o continente europeu, e aí eu falei que a gente não vai falar só de União Europeia, né, que a gente ia falar de Europa de uma maneira mais geral, tá? Embora a gente tenha focado, né, uma aula toda e mais uma parte dessa para falar de União Europeia, e aí a parte que a gente vai falar do leste europeu são alguns países ou que são já membros da União Europeia ou que estão tentando ser membros da União Europeia, tá? Então, essa integração regional, esse processo de integração regional, esse processo de integração dentro da Europa, é um processo que vem crescendo, como eu tinha falado, né? O alargamento é um processo único e que está praticamente abrangendo a Europa toda. Quem não faz parte, quer fazer parte, né? Então, aqui, a gente tinha, não encerrado, né, a aula, mas um dos últimos slides que a gente tinha visto na aula anterior foi esse daqui, que é interessante porque mostra a evolução da União Europeia. Eu tinha até comentado com vocês, né? Se vocês procurarem na internet, tem alguns GIFs que mostram essa evolução, né? Então vai marcando ali o ano e aí deixa, né, todos os países da Europa em cinza. Aí quando começa primeiro processo de integração na Europa, aí a gente tinha falado, bom, a gente pode classificar o Benelux, tá? Então, que é ali foi, né, um acordo, tá, que ainda existe, né? Um acordo de integração comercial entre 3 países, tá? Que são esses que estão aqui em vermelho, né? Então, Benelux são as iniciais, digamos assim, né? As sílabas iniciais de 3 países, né? Bélgica, Luxemburgo, né? Então, não, já mudei a ordem, né? Benê, o NE é de Países Baixos, que a gente conhece muito mais como Holanda, tá? Mas é a sigla em inglês, né? Então, Bélgica, Holanda, Países Baixos, na verdade, e Luxemburgo.
Aqui só um parênteses, tá? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, né? Que a gente vai falar do Brexit. Países Baixos é o nome do país, tá? Só que, como o próprio nome diz, Países Baixos, então a gente tem vários estados ali, tá? Holanda é um deles, é o principal, por isso que geralmente a gente fala só Holanda, tá? É um pouco parecido com a situação do Reino Unido que a gente vai falar, tá? E aí a gente vai ter que entender um pouquinho essas diferenças. Pode parecer estranho, diferente para a gente. Aqui no Brasil, vários desses processos que a gente fala, né? Igual eu falei que a gente vai falar mais para frente sobre xenofobia, pensando nessa questão também regional, então xenofobia na Europa, xenofobia na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, porque a gente está num país, de certo modo, multicultural, tá? Então, se eu perguntar para vocês, né, o que é ser brasileiro? Vocês vão ter uma resposta, ou talvez não terão uma resposta, né? Mas se a gente perguntar o que é ser brasileiro, para pessoas que moram em outros estados do Brasil, em outras regiões brasileiras, a resposta pode ser diferente, né? Então, o que é uma comida típica brasileira? Vocês podem pensar em alguma comida típica que a gente tem no estado de São Paulo, né? Então, a gente tem uma diversidade grande, mas a gente não tem esse sentimento em relação a outros países, talvez de uma maneira muito forte em relação a outros povos. Obviamente, tá, que eu tenho que fazer um parênteses aqui, né? Isso não significa que não tem preconceito entre pessoas, né, entre brasileiros de estados diferentes, não significa que não tem nenhum tipo de discriminação, que não tem racismo, tá? Não é isso que eu estou dizendo, né? Mas estou dizendo que a gente compreende esses sentimentos de uma maneira diferente, porque aqui a gente não tem uma rivalidade de séculos e séculos de conflito com um país vizinho, né? Com um povo vizinho, tá? Um povo que não faz parte do nosso país, ou mesmo um povo do nosso país. Claro que isso também não aconteceu aqui no Brasil de uma maneira tranquila, né? Enfim, a gente teve toda uma construção do Brasil para chegar nessa ideia de que seríamos um povo pacífico, que não tem preconceito, discriminação, tudo isso, né? E que na verdade não é nada assim. Mas é um pouco diferente essa forma de sentir, talvez a intensidade de sentir, né? Porque aqui no Brasil é tudo muito mais velado do que na Europa ou nos Estados Unidos, onde isso não teve essa construção de que isso deveria ser velado. Tá? A construção foi exatamente no sentido contrário, né? De que era necessário isso ser revelado, tá? Então, estou falando tudo isso só porque eu tinha falado, né, que dentro dos Países Baixos, né, Benelux, Holanda, existem ali alguns países, Holanda é o mais conhecido, mesma coisa quando a gente fala de Reino Unido, como a gente já vai ver, tá? Por que que isso é um ponto importante aqui? Porque a gente vai ver que mesmo sendo unido, o Reino Unido, ai que trocadilho péssimo, né? Me desculpem, pode talvez não ser tão unido. Nossa, calma, baguncei tudo, né? Falei unido 1 zilhão de vezes e, enfim, a gente vai chegar e aí a gente vai chegar nesse ponto e aí vocês vão entender, né, toda essa bagunça e esses trocadilhos infames que eu acabei de fazer, né? Então a gente tem essa evolução da União Europeia que a gente tinha já visto, né, na aula anterior, né, nas semanas atrás, que a gente começa, então, com o que a gente pode considerar, tá, o primeiro processo de integração, que é esse Benelux. Mas isso vai aparecer assim nas provas, né, no vestibular? Não sei, tá?
Pode ser, obviamente, que eles citem o Benelux, pode ser que eles não citem, tá? Então, se aparecer o Benelux na questão, provavelmente, né, se tiver alguma questão nesse sentido, qual foi o primeiro processo de integração na União Europeia? Se tiver Benelux, é Benelux, tá? Se não tiver, aí é o quê? A SECA, a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, né, que é ali nos anos 50, onde a gente vai ter tanto esses três países, mais França, Alemanha e Itália se integrando, né, se aproximando para quê? Para utilizar em conjunto esses recursos, carvão e aço. Ponto importante que a gente tem que ter sempre em mente quando a gente está falando de União Europeia. Todo esse processo de integração, né, de aproximação entre esses países para criar, então, essa entidade, né, da União Europeia, aconteceu por quê? Por conta do entendimento entre França e Alemanha, tá? Então, a gente até citou, mas não entrou em detalhes em relação à Primeira e à Segunda Guerra, né? Aí, mais uma vez, eu preciso que vocês lembrem das aulas de história, ou, né, se ainda não chegaram nessa parte, quando chegarem, compreendam bem, né, foquem bem nessa parte, tá? Leiam bastante, né, sobre isso. Por quê? Porque um pouco antes até, né, ainda no processo de unificação da Alemanha, a gente tem esses conflitos entre França e Alemanha como conflitos centrais para a gente entender a nossa Europa contemporânea, tá? Então, período contemporâneo começa ali a partir da Revolução Francesa, 1789. Então, de lá para cá, a história, né, chama tudo isso de idade contemporânea. Bom, então, para a gente entender esse período, a gente tem que entender os problemas que aconteceram entre França, os conflitos, né, que aconteceram entre França e Alemanha no século XIX e no início do século XX, Primeira e Segunda Guerra, tá? Por quê? Porque aqui, e aí mais uma vez, por isso que eu tinha retomado com vocês lá quando eu comecei essas aulas, né, peguei essa frente com vocês, a gente tinha retomado o quê? O processo de industrialização, ou melhor dizendo, as revoluções industriais, tá? Porque esses conflitos vão se intensificar por conta da Revolução Industrial, porque essa Revolução Industrial, né, essa segunda, tá? E aqui a gente está falando do século XIX, segunda Revolução Industrial, ela vai necessitar desses recursos, carvão e aço. E, bom, um lugar onde tinha bastante carvão e aço era ali nas fronteiras entre França e Alemanha, tá? Ou que viria, né, a se tornar a Alemanha. Então, exatamente por conta disso, né, por conta desse problema ou do uso desses recursos, que essa aproximação é que vai acabar gerando o que a gente chama de paz na Europa, tá? Então, a União Europeia, ela vem sendo efetiva nesse sentido de conseguir trazer uma paz duradoura para a Europa, que, como a gente tinha falado, tinha sido ali um continente de repulsão de migrantes, né? Então, hoje em dia, muita gente quer ir para a Europa, quer, sei lá, viver um sonho europeu, digamos assim, mas isso é algo recente, tá? Durante séculos e séculos, a Europa foi um continente de expulsão de imigrantes, né, devido a diversos conflitos. Muitos desses conflitos, no século XIX e início do século XX, tiveram ali o início nessa disputa entre recursos naturais da Europa, né, principalmente entre França e Alemanha. Tá? Então, essa unificação não, né? Essa integração, essa aproximação começou com esses dois países, ou melhor,
a parte mais profunda, né, dessa integração começou com esses dois países, e é isso que mantém a União Europeia, tá? Posso aqui estar sendo muito taxativa, né, em dizer que é isso que mantém, mas, né, a gente viu, tá assistindo a saída do Reino Unido e mesmo assim a União Europeia tá ali ainda, tá? Por quê? Porque é exatamente essa aproximação entre França e Alemanha que sustenta essa União Europeia. Então, uma pergunta que vocês poderiam me fazer é exatamente essa, né? Que foi o que muita gente se perguntou quando o Reino Unido saiu da União Europeia. O que vai acontecer com a União Europeia? A União Europeia acabou? Não, tá? A gente vai ver que o Reino Unido sempre foi reticente em participar desse processo de aproximação, tá? Desse processo de integração. Então, a União Europeia não acabou, nem formal ou informalmente, né? Como a gente pode muitas vezes acreditar. Não acredito também que ela vá diminuir sua importância, seu papel, tá? Por quê? Porque ela foi ganhando cada vez mais adeptos, né? Vem ganhando ali cada vez mais espaço, tá? Então não é essa saída que vai fazer a União Europeia ruir, tá? Bom, então não vou falar aqui, né, de todas as cores que a gente tem, tá? Dos anos, né, e os países que foram sendo integrados, mas tem aqui um ponto importante, né? Então, esse mapa da esquerda mostra ainda o quê? O Reino Unido como membro, né? Então, o Reino Unido ele entrou em 73, tá? E aí, aqui, esse segundo mapa da direita já mostra, então, o Reino Unido sem fazer parte. Aí um ponto importante que tem nesses mapas, né? Por isso que eu trouxe eles, é o símbolozinho do euro para mostrar quais países fazem parte da zona do euro. E aí, como a gente também já tinha falado na aula anterior, o Reino Unido não aderiu ao euro, tá? Então o euro é a moeda que os países da União Europeia devem usar, né? Mas isso foi definido só lá no fim dos anos 90, só começou a valer, né? O euro só começou a funcionar no início da década de 2000, tá? Por quê? Porque esse nome, né, União Europeia, como a gente tinha falado, só vai surgir lá no início dos anos 90, tá? Então, só em 91, quando vai ser assinado, né, o Acordo de Maastricht, ou Acordo, né, Tratado da União Europeia, é que esse nome passa a ser utilizado, tá? A gente tinha falado, né, que ao longo, então, a partir desses anos 50, quando surge a SECA, até esse início dos anos 90, a gente vai ter vários acordos sendo firmados, né, várias comunidades, né, que esse vai ser o nome que eles vão chamar, essa integração em diversas áreas, tá? Então, econômica, na área nuclear, de energia, até chegar no que a gente tem na União Europeia de hoje, que não envolve só a questão econômica, tá? Então, na União Europeia são definidas, né, são trabalhadas tanto questões políticas, tá? Então, existe ali uma política agrícola que é pensada em conjunto entre todos os mais de 20 países membros, políticas econômicas, obviamente, de certo modo, políticas sociais, algumas também ali acabam, né, algumas políticas pensadas dentro da União Europeia acabam tendo reflexo em políticas sociais da Europa, né, dos países da Europa, enfim, tá? Então, são diversas áreas que esse órgão, né, essa entidade, a União Europeia, atua em conjunto, tá? Então, questões de justiça também, né, que tem o tribunal, enfim, tá? Então, tem parte dos assuntos que um país decide, que ele normalmente decidiria sozinho,
que, fazendo parte da União Europeia, esse país não decide mais sozinho. Ele só pode decidir em conjunto com os outros membros da União, né? E aí só vão depois poder legislar, né, fazer algum outro tipo de política um pouco diferente, seguindo aquela norma, né, aquela diretriz. Sim, políticas ambientais também, tá? A gente tem um avanço nessa legislação ambiental nessa Europa, principalmente, como eu tinha falado, liderado por França e Alemanha. Mas aí é um ponto para a gente talvez trabalhar em alguma outra aula, tá? Por quê? Né? Porque aqui a gente está falando, na maior parte não, né? Mas muitos desses países, de países desenvolvidos que têm recursos tecnológicos para investir em formas de crescimento ambientalmente sustentáveis, tá? Ponto, né? Aí, não estou falando aqui que países, né, que não têm recursos não podem, não devam procurar formas de crescimento ambientalmente sustentáveis, tá? Obviamente, não é isso o oposto do que eu estou falando, mas estou explicando que é mais fácil para países já desenvolvidos conseguirem adotar essas políticas, tá? Para países em desenvolvimento ou de menor desenvolvimento relativo, é bem mais difícil. O Brasil fica ali no meio termo, tá? Mas, obviamente, que eu estou pensando principalmente em países que ainda têm a sua economia fortemente centrada na exploração de recursos naturais, tá? Aí é bem difícil ser, né, totalmente ou muito ambientalmente sustentável, tá? Vai precisar de ajuda de países já desenvolvidos, etc. Bom, então a gente tem, né? Estava falando isso porque eu falei do euro, né? Que vai ser a moeda que esses países vão adotar. Alguns países não vão adotar porque não quiseram, como é o caso do Reino Unido. Outros ainda não adotaram. Por quê? Porque não atingiram os requisitos para poder começar a utilizar o euro, tá? Por quê? Porque o euro, né, tudo em relação ao euro é definido em conjunto entre todos os países da União Europeia. Então, consequentemente, esses países deixam de ter ali, né, o poder de decisão em relação à sua própria moeda. Mas para não entrar um país que era muito fraco, né, que tinha uma economia muito fraca, uma economia instável e ameaçar todos os outros países, tem alguns requisitos, né, econômicos que esse país tem que cumprir para poder começar a utilizar o euro. Aqui eu já posso fazer um parênteses, mais um, né? Vocês percebam que eu faço vários parênteses, tá? Me desculpem, né, que eu vou e volto nos assuntos, mas é que é já para aproveitar para fazer essas ligações, né, esses links com vocês. Aqui a gente já pode fazer um parênteses para a crise de 2007, né, 2008, ou 2008, 2009, né, que é quando vai realmente explodir na Europa, né, 2008, 2009, a crise financeira internacional, tá? Então, a crise começa lá nos Estados Unidos, e aí a gente vai falar um pouquinho na próxima aula, a crise, assim, de como começou, tá? A crise começa lá nos Estados Unidos, mas depois ela vai se expandir para outros lugares do mundo. Num primeiro momento, ela vai se expandir para os países desenvolvidos também, tá? Então, essa crise financeira começa nos Estados Unidos, que é o que a gente chama de centro do sistema. Qual sistema? Sistema capitalista, tá? E aqui a gente tem que pensar que as crises financeiras são inerentes ao sistema capitalista, tá? Então, o sistema capitalista, ele é movido por crises. Crises sempre vão acontecer, sempre vão continuar acontecendo. É por meio dessas crises que o sistema se renova, enfim, que ele se
moderniza, algumas vezes a gente poderia pensar dessa maneira, tá? Que novas tecnologias são criadas e aí o sistema tem uma evolução ali. Mas essa crise vai acontecer no centro, né, do sistema, nos Estados Unidos. Fazia muitas décadas que não tinha acontecido uma crise nos Estados Unidos. A última tinha sido a crise de 29, né, 1929, né, mais uma vez, lembrem lá das aulas de história, tá? E aí, em 2007, a crise volta e explode, né, 2008, nos Estados Unidos. Isso, obviamente, uma palavra que foi muito utilizada, que eu não gosto tanto, tá? Mas, enfim, vai contaminar os outros países desenvolvidos, principalmente, num primeiro momento, a Europa. Por quê? Por conta da interligação forte entre esses mercados, né? Entre a circulação do dólar no mundo, tá? Então, primeiramente, vai chegar na União Europeia, e aí na União Europeia, então, vai estourar ali entre 2008, 2009 e vai avançando, né? 2010, mas um país que vai ficar fortemente marcado por conta de uma maquiagem que tinha feito, né, nas suas contas públicas para poder ingressar nessa zona do euro, para poder começar a utilizar o euro, foi a Grécia, tá? Então, por conta dessa crise, descobriram que a Grécia, na verdade, não cumpria os requisitos para poder começar a utilizar o euro, mas fez uma maquiagem lá nas contas públicas, e aí falou, não, eu cumpro esses requisitos, e aí começou a utilizar o euro. Isso foi um problema, porque isso, mais uma vez, esse termo que eu não gosto muito, né, mas foi o termo utilizado, tá? Acabou contaminando, acabou prejudicando todos os países da zona do euro, todos os países que utilizam o euro como moeda. E aí a gente vai ter várias medidas sendo pensadas para tentar ajudar a Grécia e medidas que muitas vezes não respeitariam que a Grécia era um Estado independente, não respeitaria a vontade da Grécia, tá? Então, as soluções passaram a ser as soluções para o problema grego começaram a ser pensadas em âmbito da União Europeia, em âmbito regional, e aí a Alemanha, né, liderava principalmente essas ideias de como pensar essas saídas, e muitas vezes isso não respeitava o quê? A vontade dos gregos, né, o que seria melhor para os gregos, mas era principalmente pensado no que seria melhor para a Europa como um todo, tá? Principalmente para a Alemanha. Por quê? Porque quando a gente está falando de moeda na União Europeia, por mais que a gente tenha o euro, esse surgimento do euro, né, essa unificação das moedas, foi possível e foi baseado na moeda alemã, tá? Então, tinham várias moedas, podiam pensar em qualquer moeda para ser a moeda de referência, mas a moeda utilizada como referência para criar o euro foi a moeda alemã, o marco alemão, tá? Não existe mais, né? Foi o marco alemão. Então, isso mostra já para a gente a importância econômica da Alemanha dentro da região. A França é importante, por que não pensar em pegar a moeda francesa? A França é importante, tá? Mas industrialmente, economicamente falando, a Alemanha lidera o continente, principalmente lá, né, a partir da segunda metade do século XX, tá? Antes disso, a Alemanha já era importante, né? Se a gente pensa em século XIX, e aqui eu estou só pensando o quê? Depois da Revolução Industrial, tá? Que é o nosso ponto marco para todo esse sistema que a gente tem, toda essa economia que a gente tem. A Alemanha era importante, né? Sim, principalmente quando acontece a unificação da Alemanha no fim do século XIX. Mas a gente teve Primeira Guerra, teve Segunda Guerra, e a Alemanha foi destruída. Outros países, a França, né, foi invadida, dividida, também foram afetados?
óbvio, tá? Mas como a Alemanha já tinha uma estrutura anterior, ela vai conseguir ali, talvez, se recuperar melhor, digamos assim, se tornar essa liderança quando acontece essa recuperação da Europa, com a ajuda do Plano Marshall, com essa integração a partir da segunda metade do século XX, tá? Então, a gente tem o euro, né, que também é importante aqui. Um outro ponto importante desse mapa, mas que aí a gente não vai entrar muito nessa aula de hoje, né? Vou tentar deixar um pouco essas questões para quando a gente for falar de xenofobia, é esse acordo Schengen. Eu não sei se é assim que fala, tá? Que é o quê? É simplesmente que é representado por essa pessoinha nesses países, tá? Então, tem países que não fazem parte da União Europeia que fazem parte desse acordo. O que é esse acordo? É o acordo que possibilita o livre trânsito de pessoas, né, entre esses países, sem precisar ali ter uma fiscalização muito forte entre os passaportes, tá? Então, basicamente, é ele que dá uma ideia de que na Europa todo mundo pode andar ali tranquilamente, né, entre os países da Europa, tá? Por que eu coloquei ele aqui? Né? Porque aí, como eu tinha falado, vocês podem ver, tem países que fazem parte da União Europeia, que não fazem parte desse acordo, e tem países da União Europeia que não fazem parte desse acordo, tá? Então vejam aqui a Romênia e a Bulgária. Guardem essa informação que a gente vai retomar quando a gente falar do leste europeu, tá? Tem a Croácia aqui também. Por quê, né? Porque é uma forma da Europa tentar, dessa União Europeia, ou dessa Europa ocidental, principalmente, né? Mas a gente poderia incluir aqui setentrional, dessa Europa não permitir a vinda de migrantes que eles acham que serão problemas, tá? Então, esse acordo Schengen, que criou um espaço, digamos assim, de defesa dentro da Europa, muitos autores, né, vão colocar esse acordo como uma barreira, realmente, como se fosse um muro, tá, que a Europa construiu para não deixar imigrantes de fora da Europa entrarem no bloco, ou simplesmente diminuírem, né, as possibilidades dessa entrada, tá? É aí que a gente tem uma discussão forte em relação a esses países da Península Balcânica, né? E aí isso inclui, então, a Romênia, a Bulgária, a Croácia, a Sérvia, que a gente falou que quer fazer parte, a Turquia, que quer fazer parte, que impede, né, ou que cria reticências a esses países a entrarem, ou se já entraram, a serem membros plenos, digamos assim, da União Europeia, tá? Por quê? Porque existe um medo de que esses países, né, por terem ali algum tipo de relação mais próxima com Ásia, com África, vão possibilitar a entrada de diversos migrantes que não são bem-vindos, tá? Por quê? Né? Porque existem migrantes bem-vindos e migrantes que não são bem-vindos. Migrantes bem-vindos, migrantes, né, pessoas de países ricos ou pessoas de países talvez não tão ricos, né, mas enfim, mesmo de países ricos que tenham, obviamente, uma boa condição financeira, que tenham uma boa qualificação, tá? Ou que possam chegar ali, né, para, sei lá, criar a nova vacina para todas as doenças. Então, tem ali também esses migrantes, digamos assim, dos cérebros, né, intelectuais, tá? Que é o que a gente chama de fuga de cérebros. Esses migrantes que são aceitos. Então, de países ricos, de pessoas que têm boas condições financeiras, de pessoas que podem ali ajudar em ciência, tecnologia, pesquisa, tá? E os migrantes que
não são bem-vindos, né? Então, migrantes, de forma geral, de países pobres, de países menos desenvolvidos, migrantes de lugares em conflitos, enfim, tá? Então, esse acordo é uma tentativa de evitar que esses migrantes cheguem à União Europeia. Bom, mas o que tudo isso tem em relação com o que eu falei que era o nosso foco da aula, né? Os nossos dois focos. Tem muita relação, tá? Por isso que eu acabei focando bastante nisso. E a gente já vai entender o porquê. Aqui eu tinha mostrado, né, o exercício de exemplo, né, digamos assim, para vocês, que pode aparecer, tá? Eu tinha comentado aqui das possíveis respostas e tinha explicado, né, o porquê que é a B, né, a saída do Reino Unido da União Europeia, tá? Porque considerando, né, a história recente, né, aí lembrando, não tinha esse negrito nessa questão, tá? Eu coloquei o negrito, é aí que vocês têm que analisar, tá? Então, muito mais do que, às vezes, ter conhecimento, óbvio, ter conhecimento sobre o tema ajuda, né? Mas talvez mais do que isso é a gente o quê? Ler a questão e compreender, conseguir interpretar, tá? Então, a gente olha aqui a charge, tem que lembrar do mapa, né, para saber que país é esse, mas de certo modo, pelas respostas aqui, talvez nem precisaria, né? E aí, quando vê aqui da onde saiu, ó, Diplomacia, né? É um jornal, tá? E aí fala que história recente, aí a gente pensa, bom, recente, né? O que aconteceu na Europa recentemente? Brexit, tá? E aí a gente tem, então, a nossa resposta, né? Bom, e aí... Ai, gente... E aí, então, o nosso assunto, um dos nossos assuntos principais, a saída do Reino Unido da União Europeia. Primeiro que a gente, quando fala Reino Unido, a gente está abreviando o nome do país, tá? O país, né, o estado se chama Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Por quê? Porque o Reino Unido, como o nome sugere, é a união de alguns países, tá? Coloquei aqui um mapinha para a gente entender. Então, é a união da Inglaterra, da Escócia, do País de Gales e da Irlanda do Norte, tá? Então, é um processo que começa alguns séculos atrás, né? Quando a gente vai ter, então, a Inglaterra e a Escócia primeiro, né? A Inglaterra, a Escócia, a Inglaterra e o País de Gales, e depois, junto com a Escócia, se unificando e formando o Reino Unido da Grã-Bretanha, tá? Grã-Bretanha é o nome da ilha onde está a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales. Então, são duas ilhas principais aqui, né, que a gente tem para formar esse Reino Unido de hoje, tá? E aí, no início do século XX, a gente tem a Irlanda do Norte se integrando. Na verdade, um pouco antes, né, a gente tem a Irlanda como a ilha da Irlanda, tá, como um todo se integrando, mas aí a gente vai ter vários movimentos separatistas e a gente vai ter, então, a maior parte dessa Irlanda conseguindo se tornar independente e uma parte dessa Irlanda ficando unida. Por quê? Porque daí aqui a gente tem a questão religiosa, tá? Então, na Inglaterra, a gente teve a reforma protestante, né, também acontecendo, tá? Acontece na Europa, né? Começa lá com o Lutero, mas na Inglaterra a gente vai ter essa reforma protestante refletindo com a criação da igreja anglicana do Henrique VIII, tá? Então, por conta disso, a Inglaterra, né, e esses outros países vão se tornar principalmente protestantes, né? Henrique VIII vai romper com o Papa da Igreja Católica, tudo mais, tá? Tudo, né? Porque tudo não, né? Mas é engraçado a gente pensar dessa forma. Tudo porque ele queria separar da mulher que ele estava e casar com a amante, uma das amantes, né? Bom,
Aí, com isso, a gente vai ter essa Irlanda se mantendo católica, tá? Então, a questão religiosa aqui é importante. Essa Irlanda, essa ilha da Irlanda que se mantém católica, não vai ser, né, toda a ilha que vai continuar católica. Uma parte dela, quando a gente vai ter, então, essa unificação com o Reino Unido da Grã-Bretanha, lá no fim do século XVIII, né, mais ou menos. Não, desculpa, pensei na data e falei o século errado, século XIX. A gente vai ter esse protestantismo, né, essa religião protestante tentando ser imposta. Obviamente, isso vai gerar diversos conflitos, tá? Tem vários momentos na história que retratam isso. O pessoal vai começar o quê? Fugir para Nova Inglaterra, né? Fugir para o que viria a ser os Estados Unidos, né? Que já estava se tornando os Estados Unidos, exatamente fruto dessas perseguições religiosas. E aí, então, uma parte dessa Irlanda se torna protestante. Quando a gente tem, então, lá no início do século XX, né, uma guerra de independência dessa Irlanda, uma parte dessa Irlanda, que era de maioria protestante, vai falar, não, a gente quer continuar parte do Reino Unido, a gente não quer virar parte dessa Irlanda, tá? Então, por isso a gente tem duas Irlandas atualmente, a Irlanda e a Irlanda do Norte. E aí, por isso que o nome do país, que a gente chama só Reino Unido, na verdade não é só isso, tá? É Reino Unido da Grã-Bretanha, porque tá falando dos países que fazem parte dessa ilha Grã-Bretanha, e Irlanda do Norte, que é essa porção da ilha da Irlanda que resolveu ficar unida. Eu sei que é um pouco confuso, como eu tinha falado, e estranho a gente pensar, né, que é um país, mas é um país composto por outros países, tá? Né, que aqui no Brasil a gente tem um país todo, digamos assim, mas isso é um ponto importante para a gente entender os problemas que a gente tem do Brexit, né? E entender outros conflitos que acontecem na Europa, principalmente, então, no Reino Unido e na Irlanda, tá? Então, a gente teve, né, como eu tinha citado lá, no início dos anos 70, né, em 73, o Reino Unido entrando, né, se tornando membro da União Europeia. Mas, já pouco tempo depois, a gente vai ter um referendo sobre se esse Reino Unido deveria ou não fazer parte, né, ficar ali na União Europeia. Nesse primeiro momento, lembrando, não chamava União Europeia, até coloquei aqui o nome, né, Comunidades Econômicas Europeias. Nesse primeiro momento, vai vencer o quê? Não, a gente quer participar, tá? Isso é importante. Porém, com o fim da Guerra Fria, a gente vai ter um nacionalismo se tornando mais forte, né? Vai ter o que a gente chama de euroceticismo aumentando. O que é isso, né? Pegar lá a etimologia da palavra. Euro, Europa, ceticismo, ser cético, não acreditar em algo, tá? Então, o Reino Unido sempre teve esse sentimento de afastamento em relação à Europa, tá? Isso ao longo da história, de forma geral, né? Principalmente se a gente olhar ali o século XIX, a gente vê de uma maneira muito forte como o Reino Unido sempre olhou de cima, digamos assim, a Europa, sempre, eu sou europeu, mas como eu sou uma ilha, né? Eu posso aqui fazer o que eu quiser e vocês aí no continente que se virem, tá? Obviamente que não é bem isso, mas é para vocês entenderem, né? Então, o Reino Unido sempre teve uma reticência, sempre foi relutante em entender, em aceitar essa aproximação que acontecia na Europa como algo duradouro, como algo que realmente era benéfico, tá? Enfim, esse sentimento vai crescendo cada vez mais com o fim da Guerra Fria, o que vai se refletir no surgimento desse partido de independência do Reino Unido, tá? Mas
quando esse partido surge, até as eleições da primeira metade, né, da década de 2010, esse partido não tinha votação expressiva, era sempre ali tratado como o pessoal, né, da extrema-direita que, enfim, quer que a gente se separe da Europa, né? O que eles estão pensando? Até que, nessa primeira metade ainda, né, do século, desculpa, da década de 2010, a gente tem esse partido como a maioria no parlamento britânico, tá? Então, no parlamento, primeiro da Inglaterra, tá? Que a gente vai, né, entender essas diferenciações, por isso que eu citei ali a divisão dentro do país, e isso vai acabar ajudando, então, nessa saída, tá? Então, ali em 2014, né, a gente vai tendo aumentos paulatinos na votação desses parlamentares, né, desses candidatos, e aí depois isso se torna, eles se tornam maioria a partir de 2014, 2016, tá? Bom, no meio disso, né, o que ajuda nesse crescimento foi a tal da crise financeira de 2007, 8, 9, né, que eu tinha falado anteriormente. Por quê? Porque a gente tem essa crise acontecendo nos Estados Unidos primeiro e se refletindo logo na sequência para a Europa. Então, esses países europeus desenvolvidos vão sentir muito fortemente, tá? Então, com crise econômica, aumenta desemprego, aumenta a insatisfação da população com os governos, com os governantes, com as medidas, tá? Enquanto isso estava se refletindo, a gente vai ter em 2011 o que a gente chama de Primavera Árabe. Não vou falar sobre isso agora, né? Quando a gente for falar ali de Oriente Médio, a gente vai falar sobre essa Primavera Árabe, mas rapidamente o que é, né? Primavera Árabe foi o levante, né? Ou os levantes da população desses países árabes, né? Do Oriente Médio, e aqui Oriente Médio é Ásia e África, tá? Uma parte da África e uma parte da Ásia, que se levantaram contra ditadores, contra seus governos, né, querendo ali um novo governo, tá? Então a gente vai ter várias manifestações acontecendo, muita violência, muito conflito, tá? Com isso a gente vai ter o quê? Muitas migrações, muitas pessoas fugindo dos seus países desse Oriente Médio, tá? E indo o quê? Para a Europa. Só para a Europa? Não, tá? Os países vizinhos são os que mais recebem migrantes quando tem algum problema. Mas, obviamente, alguns acabam chegando na Europa. Então, não sei se vocês lembram, mas teve muita notícia de pessoas, né, que pegavam ali jangadinhas e tentavam atravessar o mar Mediterrâneo, né, chegando na Europa. E aí, como que os europeus, por conta daquele acordo Schengen, respondiam? Ou afundava os navios com esses refugiados, ou se esses navios, né, nem era navio, tá? Como eu falei, essas jangadinhas ali, né, conseguiam chegar na Europa, eles eram deportados, ou seja, eles eram mandados de volta para o seu país, tá? Na Itália, isso vai ser muito marcante, né? Que a Itália, por ser ali esse país basicamente litorâneo, né? A maior parte dele litorâneo, vai receber muitos desses migrantes, e aí o Berlusconi, que era o primeiro-ministro na época, não queria saber. Mandava ou, né, naufragar essas embarcações, ou se elas conseguissem chegar na Itália, mandava todo mundo de volta para o seu país de origem, tá? Fruto daquele acordo, né, que criou medidas mais rígidas de como as pessoas poderiam entrar na Europa, tá? Mas essas migrações são importantes aqui também. Por quê? Porque isso vai ajudar aquele sentimento, né, de xenofobia
ser contrário ao estrangeiro, né, ao outro que está chegando no seu país. O Reino Unido vai receber esses migrantes? Sim. Muitos? Não, tá? Mas isso vai ajudar nesse sentimento que vai tomar a Europa, né, de forma geral, alguns países mais do que outros, obviamente, de que esses migrantes, né, e aí crise financeira, um monte de gente desempregado, esses imigrantes estavam o quê? Tomando o emprego dessas pessoas, tá? Então, bom, eu fiquei desempregada e aí o problema não é a crise financeira, o problema é aquele migrante lá, aquele árabe que chegou e tomou o meu emprego. Mas qual é o emprego que esse pessoal toma? E é isso que a gente tem que ter em mente, tá? Eles tomam os empregos que ninguém quer. Então, faxineiro, lixeiro, sei lá, tá? Todos esses empregos de menor qualificação que antes esse pessoal, né, europeu não queria, porque tinha uma qualificação melhor, né? Então, esses empregos, entre aspas, tá, sobravam. Com o desemprego, essas pessoas não vão ter emprego, vão ver esses imigrantes empregados e com a crise se prolongando, vão começar a querer esses empregos que ninguém queria antes, tá? Então esse sentimento de xenofobia aumenta. É no meio disso que a gente tem, né, o que a gente chama de avanço da direita, né, digamos assim, ou da extrema direita, né, a gente pode chamar até em vários lugares do mundo, tá? Então a gente vai ter as eleições. Espera um minutinho. Desculpa. Bel. Quietinha. 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 A gente vai ter. Isabel. Desculpem, minha cachorrinha, né? A gente vai ter as eleições, então, do Trump nos Estados Unidos, a gente vai ter o impeachment da Dilma aqui no Brasil, e vai ter a vitória do Brexit no Reino Unido, tá? Então é tudo um movimento, né, que a gente chama uma onda dessa virada à direita que aconteceu no mundo, e em alguns lugares de extrema direita, tá? Bom, essa saída, então, foi votada em 2016, né, por meio de um referendo, onde as pessoas tinham que escolher permanecer ou deixar o bloco. O deixar o bloco, né, vai ganhar. Mas vai ganhar onde? Vai ganhar na Inglaterra. Nos outros países que fazem parte do Reino Unido, não. Tá? Então, na Escócia, na Irlanda do Norte, no país de Gales, vão o quê? Votar, vai ganhar o permanecer no bloco. Mas essa diferença, principalmente na Inglaterra, onde o deixar ganhou, foi uma diferença muito baixa, tá? Em torno ali de 3 a 4 pontos percentuais foi a diferença. Nos outros países, a diferença do permanecer, né, que ganhou, permanecer na Europa, foi muito grande, tá? Foi, sei lá, 20%, 30%, dependendo do país que a gente está ficando. Mas como na Inglaterra é a maior parte da população, né, no cômputo geral, tá, ganhou o deixar. Bom, em 2017, então, a gente tem o Reino Unido denunciando o tratado, e eu sei que o termo é meio estranho, tá, mas é um termo jurídico, né, termo de advogado, tá? Essa denúncia significa o quê? Que ele anunciou que ele vai sair, tá? A gente chama denúncia, né, do tratado. Denúncia do tratado. Significa o quê? Olha, estou saindo do tratado, né? Estou deixando o tratado. Mas isso só foi possível de ser efetivado quando? Em 2020, tá? De 2017 a 2020, a gente teve várias negociações, vários acordos ou sendo feitos, ou a tentativa desses acordos, troca de ministros, tá? De primeiros ministros, né? Logo que a gente tem essa
vitória nesse referendo para o deixar, né, para o sair da União Europeia, a gente tem a queda do primeiro-ministro, aí vai assumir, então, a Theresa May. Ela vai ficar tentando negociar vários acordos, não vai conseguir, por conta disso, ela também vai acabar saindo, né? E aí a gente vai ter agora, né, quem é o primeiro-ministro atual assumindo, que é o Boris Johnson, tá? E ele vai conseguir, né? Como que vai ser esse acordo que ele vai conseguir? Ele queria um acordo que foi chamado de um acordo duro, né? Olha, deu aqui o prazo, encerra tudo que a gente tem e acabou, não firma acordo nenhum, tá? Em relação a quê? Em relação à situação entre, principalmente, tá? A Irlanda do Norte e a Irlanda. Então, o que aconteceu com o Reino Unido quando ele saiu? Como eu falei, várias políticas dos países que fazem parte da União Europeia eram pensadas em conjunto entre os países do bloco. Com essa saída, o Reino Unido vai ter que pensar em várias políticas que ele não tinha antes, vai ter que reestabelecer relações com vários países que antes era feito por meio da União Europeia, tá? Então, para o Reino Unido, isso realmente é algo muito, vai ser, né? Está sendo algo realmente muito trabalhoso, tá? É que como teve aqui um período, digamos assim, né, de absorver esse processo e ver como que ia ser essa saída grande, a gente já tinha os outros países, né, parceiros do Reino Unido, tentando se preparar para isso, tá? Mas uma questão importante ficou ainda entre essas fronteiras da Irlanda do Norte e da Irlanda, tá? Foi por conta disso, né, um dos motivos que demorou mais a finalização desse acordo para saber como que ia ficar essa fronteira, até que no início, né, desse ano agora, tá? Então, em 2020, firmou o acordo, falou, ó, saímos, mas começou um período de transição, né, no acordo que firmou de saída, teve esse período de transição, né, existia a chance de não ter nem esse período, e aí agora, realmente, em 2001, é que aconteceu a saída total, tá? Qual que é o principal problema aqui, né? É essa questão entre a Irlanda do Norte e a Irlanda. Por quê? Né? Então, aqui eu coloquei as datas centrais. Século XVIII, tá? A gente tem essa unificação da ilha da Grã-Bretanha, né? Então, formando ali Reino Unido da Grã-Bretanha. Então, a unificação entre Inglaterra, País de Gales e Escócia, tá? E aí, século XIX, né? Aqui que eu tinha confundido com vocês, né? Pensado na data e aí falado do século errado. A gente vai ter a unificação do Reino Unido com a Irlanda, mas era com a ilha toda, tá? Só que, né, século XX, a gente vai ter vários conflitos, né? Vai ter o surgimento do IRA, não é a banda, bom, enfim, nem sei se vocês conhecem a banda IRA brasileira, tá? Mas enfim, o IRA, né, que é o Exército Republicano Irlandês, né, sigla em inglês, tá? Que vai lutar pela independência da Irlanda, que também pode ser conhecida como EIRE, tá? Por quê? Porque era de maioria católica, né? Mas existia ali uma região, como eu tinha falado, de maioria protestante, a Irlanda do Norte, que pode ser chamada de Ulster, tá? Não é tão comum mais ouvir esses termos EIRE e Ulster, mas, enfim, né? Tudo pode acontecer, tá? E aí a gente vai ter, então, um conflito acontecendo aqui, né? E a Irlanda, a República da Irlanda, conseguindo se tornar independente com a ajuda desse IRA, tá? Talvez vocês já tenham ouvido falar do IRA, por quê? Porque eles vão ser considerados, né, um grupo terrorista, eles vão realizar vários atentados depois dessa separação entre as Irlandas, tá? Na tentativa de reunificar as Irlandas. Então, claro, não é o grupo todo, né? O grupo vai ter ali algumas divisões dentro dele,
mas a gente vai ter vários atentados acontecendo. Um que vai ficar bem famoso, que tem, enfim, várias músicas sobre isso, né? Mas a música mais famosa é a do U2. Foi um atentado em 72, né? Que é um caso que fica conhecido como Domingo Sangrento, né? E aí tem a música do U2, Sunday Blood Sunday, né? Que vai retratar tudo isso, tá? Tem outras músicas também, né? Mas, enfim, essa é a que fica mais famosa e talvez que vocês vão gostar ali de ouvir ou já conheçam, né? É, então, esses atentados vão acontecer bastante ao longo desse século XX, tá? Né? 72 vai ter esse atentado marco, que na verdade vai ser uma resposta, né? Da Grã-Bretanha em relação ao que estava acontecendo, essa tentativa, né, desse IRA de reunificar as Irlandas, até que com a mudança, né, daquelas comunidades europeias para a União Europeia na década de 90, a gente vai ter a tentativa de finalizar esses conflitos entre as Irlandas, tá? Isso vai ser concretizado em 98 com o Acordo de Belfast, que foi um acordo, então, onde pôs fim, né, a esse conflito, essa tentativa, digamos assim, essa vontade, né, da Irlanda de unificar a ilha, né, trazer a Irlanda do Norte para si, digamos assim, né, tirar a Irlanda do Norte de ser membro do Reino Unido, tá? Bom, com o Brexit, como que ficou isso? Ficou um problema, né? Por quê? Porque existia a expectativa de, já que o Reino Unido saiu da União Europeia, a gente coloca aqui uma grande fronteira, né? Cria ali um grande posto fronteiriço entre quem sai da Irlanda e vai para a Irlanda do Norte e vice-versa. Mas aconteceu um monte de conflito lá. Como que a gente vai colocar de volta uma fronteira física ali, sendo que teve todo um processo, né, um ganho em tirar isso para conseguir pacificar a região? Se colocasse, poderia ter ali novamente problemas, conflitos, enfim, a região deixar de ser pacífica, né? A ilha deixar de ser pacífica, pacificada, tá? Então, o acordo para o Reino Unido sair da União Europeia envolveu o quê? Fortemente essa fronteira entre as Irlandas. Qual é o acordo que existe? Que esse livre trânsito de pessoas se mantenha, tá? Por quê? Porque se isso não se mantivesse, sabe-se lá o que é que pode acontecer. Mas, de todo modo, como eu falei, nos outros países que compõem o Reino Unido, né, então, com exceção da Inglaterra, nos outros países, a vitória foi do quê? Do permanecer na União Europeia. Então, a Escócia, por exemplo, vem pensando se às vezes não seria interessante sair do Reino Unido para conseguir voltar para a União Europeia. Tá? Então, embora possa parecer um assunto encerrado, né? O Reino Unido saiu, né, da União Europeia, talvez não seja. Parênteses, né? Eu vim falando Brexit e esqueci de explicar a sigla, né? Então, Brexit, que foi que eu coloquei aqui no título, é a junção, né, de Bretanha, né, Grã-Bretanha, com saída em inglês, né? Então, essa saída da Grã-Bretanha, tá? Aqui eu coloquei alguns dados, né? Então, a gente tem o Reino Unido como uma economia importante no mundo, tá? Então, a gente teve ali, né, uma mudança, uma variação entre sexta e quinta maior economia do mundo, tá? Então, né, Estados Unidos, China, aí vem os europeus que a gente tá falando aqui, né? Então, Alemanha, aí às vezes a França, aí a França vai trocando muitas vezes de lugar com o Reino Unido, enfim, tá? A gente tem
Então, desculpa, né? Estados Unidos, China, Japão, aí a Alemanha em quarto por muito tempo, né? E aí Reino Unido e França vêm ali se revezando, às vezes revezando com a Índia também, tá? Onde começou a industrialização, a fruto da primeira revolução industrial, são essas regiões, mas que hoje vivem um processo de desindustrialização. Escrevi errado aqui. De desindustrialização, onde hoje é a região mais industrializada, é a região de Londres, tá? Então, a gente teve uma mudança, digamos assim, das regiões industriais no Reino Unido, mas principalmente na Inglaterra. Aí a França, né, vem ali, então, oscilando, como eu tinha falado com vocês, na sua posição de economia global, tá? Como eu falei, às vezes aparece a Índia ali no meio, né, entre esses europeus, então, entre os europeus, Alemanha, França, Inglaterra ficam ali revezando, e de economia mundial também, né, aí na economia mundial às vezes aparece a Índia no meio entre França e Inglaterra, tá? A França tem uma indústria diversificada, né, regiões fortes, tá? Coloquei aqui Alsácia-Lorena, lá do início também da industrialização, segunda Revolução Industrial, região de disputa com a Alemanha, tá? E, obviamente, né, a região de Paris também é um polo importante. A Alemanha vem se mantendo há muito tempo como essa quarta economia global, né? Então, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, tá? E a primeira economia europeia. Tem um complexo industrial também, né, diversificado, muito forte, mas não só isso. Tem um forte complexo financeiro. Como eu falei, o euro só foi possível porque aconteceu em torno da moeda alemã, tá? Então a gente tem, né, uma parte mais antiga também de industrialização, lá no Vale do Rio Reno e Ruhr, né? Então, carvão, tá? O Rio Reno é um rio importante porque ele vai dar acesso a um dos portos mais importantes da Europa, que é o Porto de Roterdã, que fica na Holanda, tá? Nos Países Baixos, né? Então, boa parte, na verdade, da economia da Holanda gira em torno do porto de Roterdã. E, enfim, todo mundo quer chegar lá porque vê muita coisa de lá, é um lugar também forte de saída, tá? Então, tem esse rio, né, da Alemanha que acaba chegando lá, o que facilita na escoação das mercadorias. E aí, obviamente, tem outras regiões de uma industrialização, entre aspas, tá? Mais recente, que eu estou pensando em recente em comparação com o início da industrialização, né? Com o século XIX, tá? E aí a Itália, né? Que a gente pode considerar essa oitava economia global, mas que, enfim, ela sofreu vários problemas, né? Tem ali uma desigualdade muito forte dentro dela mesma. Como assim? A gente tem um norte industrializado, né? Um norte rico, a gente poderia dizer, e um sul muito pobre, pouco industrializado, um pouco, entre aspas, tá? Mais agrícola. Claro que a gente tem que considerar aqui, né? Que o agrícola, o rural aqui é diferente do que a gente tem em várias regiões do Brasil, várias regiões consideradas mais pobres do Brasil, tá? Mas, enfim, a gente tem que entender isso. Isso é fruto, se vocês lembrarem, né, já tiverem tido essa aula, do processo de unificação italiano. Tá? Então, a gente teve, né, no processo de unificação italiano lá no século XIX, essa liderança do norte industrializado, né, que dominou o sul. Só que isso, com o país unificado, não foi combatido, tá? Essa divisão se manteve e se mantém até os dias de hoje. Bom, e aí aqueles migrantes lá que eu falei chegam onde? Vão chegar nessa Itália dividida já com diversos problemas, né? O que acaba, então, ajudando a criar, obviamente, mais problemas. Aqui, então, no fim, acabei
falando mais tempo do que eu achei que eu fosse levar, né, para falar dessa finalização dessa Europa ocidental, digamos assim. Tem alguns pontos, né, obviamente, para falar do leste europeu. Não vou entrar nisso, que o nosso tempo se esgotou. Infelizmente, né? Ou, sei lá, felizmente. Enfim. Mas aí, então, na nossa próxima aula, a gente fala, né? Prometo que eu vou tentar ali ser um pouco mais concisa sobre essa questão, né? Que daí a gente vai falar, então, do leste europeu. É, Consequentemente, né, eu separei para falar da Iugoslávia, tá? E aí a gente fala então sobre xenofobia e começa a falar sobre Estados Unidos. Enfim, a gente vai para essa outra parte, tá? Então, da nossa aula de hoje, era isso, né? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Sei que, como eu falei, às vezes eu vou e volto, né? Fiz ali alguma circular, né? Tive um pensamento um pouco circular, isso acontece, me desculpem. Mas, né, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem escrever aqui. Vou deixar, né, meu contato de novo. Se vocês quiserem algum outro assunto que, enfim, não abordei, talvez não vá abordar, para a gente fazer ali alguma coisa diferente, passar material e tudo mais, tá? Podem me falar. Então, não sei, né? Vocês têm mais alguma coisa aqui? Muito obrigada. Ó, vou escrever aqui meu contato.